Olá pessoal, meu nome é Aline e eu curso o 7º semestre do curso de Informática no campus SEB. E eu gostaria de falar para vocês um pouco sobre processadores. O que é um processador? Um microprocessador é um circuito integrado digital que realiza operações matemáticas e lógicas para cumprir determinada tarefa de acordo com uma série de instruções ordenadas por um programa externo e codificadas por microcircuitos internos. Divisão de um processador. Ele é dividido em ULA, registradores, controle e relógio. A ULA, ela executa todas as operações aritméticas e lógicas. Já os registradores é onde os dados são temporariamente armazenados. Deles, a ULA extrai as instruções sobre as operações específicas a serem realizadas e sobre o segmento da memória RAM, onde esvaziará seus resultados depois de executar todas as instruções. Já o controle controla o fluxo de informações e a ordem de execução do programa. O relógio sincroniza perfeitamente a execução das operações assinaladas anteriormente. Numa visão geral, essa é a estrutura básica do microprocessador. Os circuitos modernos contam com muito mais blocos adicionais, como múltiplas linhas de execução, blocos de memória e float point unit. Os microprocessadores da série x86. O primeiro desenho de um microprocessador, feito pelos engenheiros da Intel, ocorreu em 1971, a pedido da empresa japonesa Buscom, fabricante de calculadoras eletrônicas. Esses processadores foram um núcleo de processamento de 12 modelos de diferentes calculadoras, pois os engenheiros perceberam que não teriam tempo suficiente para produzir 12 integrados diferentes. Decidiram então desenhar um circuito integrado central, no qual se encontravam todas as funções de cálculo desejadas. As particularidades de cada modelo foram colocadas em uma memória ROM independente. Assim, sem ter ideias de potencialidade de sua solução, os engenheiros desempenharam um dispositivo de aplicações amplas, cujas particularidades operacionais dependiam do programa armazenado na ROM externa. Esse componente básico tornou-se o primeiro microprocessador e foi comercializado como o 4004. Evolução dos processadores. Primeira geração, 1979, o 8088. O 8088 é uma variação do 8086, possui 16 bits e integrava o PC XT. Possui barramento externo de 8 bits e é um processador muito potente para a época, mas que logo alcançou seu limite. Segunda geração, 1982, 80286. Superou o limite de endereçamento de 1 MB para RAM, alcançando surpreendentemente 16 MB, barramento externo de 16 bits e clock de até 25 MHz. Terceira geração, 1985, o 386. O primeiro microprocessador de 32 bits. Possui endereçamento de 4 GB de RAM, modo de memória protegida, que permite 2 ou mais aplicações serem executadas simultaneamente, sem riscos de conflitos entre leitura e escrita de memória de cada uma delas. Quarta geração, 1991. Possui 32 bits de barramento externo, clock de 133 MHz e foi incorporado ao microprocessador um bloco especial de execução de operações matemáticas com o ponto flutuante, FPU. Introduzido ao microprocessador pequenos blocos de memória RAM para aumentar o desempenho de processamento e possui socket ZIF. Quinta geração, 1993, Pentium K5, K6,
6x86 e M2. Impulsionada pelos processadores Pentium e seus clones, como o K5 ou o K6 da AMD, os circuitos do Pentium tinham características avançadas que permitiam a execução de mais de uma operação por cada ciclo de clock. Possui barramento externo de 64 bits, possibilitando carregar até 2 dados em um só ciclo. O clock atingindo a ordem de 600 MHz. Sexta geração, 1995. Pentium Pro, Pentium 2, Pentium 3, Celeron, K6-2 e K6-3. Na sexta geração, nasceu um microprocessador que foi um verdadeiro fracasso financeiro, mas que abriu as portas do mercado a toda uma nova família de processadores. Por exemplo, o Pentium Pro. Curiosa construção de 2 chips interconectados, o que tornava mais caro. Com ele, veio a ideia de se incluir na mesma pastilha a memória cachê externa. Com ele também veio a ideia de se incluir a memória externa com cachê. Deste microprocessador derivam-se os bem-sucedidos Pentium 2, o Pentium 2 e as primeiras variantes do Celeron. Pentium Celeron. O Celeron, ao ser lançado, era o Pentium 2, sem cachê L2. Operava apenas com seus 32 KB de cachê L1, bem mais lento que o Pentium 2. Um Celeron de 266 MHz chegava a perder para o Pentium MMX 233, em termos de desempenho. Um outro fator que prejudicava o seu desempenho era o barramento externo, de 66 MHz, usando o mesmo na época em que o Pentium 2 já operava com 100 MHz externo e que o Pentium 3 operava com 100 e 133 MHz externos. Relativo sucesso no mercado de PCs de baixo custo. Esse processador ele pode ser instalado nas mesmas placas de CPU projetados para o Pentium 2 e o Pentium 3. O Celeron era uma alternativa barata em relação ao Pentium 2 e ao 3. O encapsulamento usado nos primeiros Celerons era chamado de SEP, ou slot. Sétima geração, 1999. Athlon, Duron, Pentium 4 e Celeron. Em 23 de junho de 1999, a AMD apresentou o primeiro processador dessa geração, o Athlon. Ele possuía elevado desempenho em operações com ponto flutuante, tecnologia 3D NOR, superou a Intel por um custo periódico, um clock de 500 até 700 MHz e um clock externo de 200 MHz. O cachê L1 de 128 KB e o cachê L2 de 512 KB. Possui encapsulamento SEC e conector slot A. Athlon T-Bird. O Athlon com cachê integrava ao núcleo. O formato do socket é 462 PGA Penguin Grid Array. O clock interno de 850 a 1400 MHz e o clock externo de 200 a 266 MHz. Possui cachê L1 de 128 KB e cachê L2 de 256 KB. O Duron. Assim como a Intel produziu processadores Celeron como versões de menor custo e menor desempenho do Pentium 2 e Pentium 3, a AMD produziu a partir do Athlon T-Bird o Duron. A diferença entre o Athlon e o Duron é a cachê L2. O Athlon tem 256 KB, enquanto o Duron
tem 64 KB. O Duron não foi produzido em versões de cartucho. Foi criado já na versão T-Bird com encapsulamento PGA. Possui um clock interno de 550 a 1300 MHz e um clock externo de 200 MHz. O cache L1 de 128 KB e o cache L2 de 64 KB. O Athlon XP. Em outubro de 2001, foram lançadas as versões do Palomino, voltadas para desktops, que receberam o nome comercial de Athlon XP. Com esse modelo, houve grandes discussões e debates, pois a AMD deixou de referenciar seus processadores pelo clock e passou exclusivamente ao número do modelo. Assim foram lançadas as versões 1500+, 1600+, 1700+, e 1800+, sendo que todos os modelos trabalham com FSB de 133 ou 266 MHz. O Sempron. No final de 2004, o Athlon XP, versão superior do T-Bird, e o Duron pararam de ser fabricados. Preocupada com o mercado de máquinas de pequeno desempenho, a AMD lançou o Sempron, que na verdade é um Athlon XP um pouco mais lento, com exceção do Sempron para socket 754, que são uma versão do Athlon 64 socket 754, com menos memória cache L2. Possui memória cache L2 de 256 KB e o formato do socket é 754. Pentium 4 foi lançado no final de 2000. Inicialmente ele operava com clocks de 1.5 a 1.6 GHz. Atualmente atua com 3.8 GHz, superando os 133 MHz do P3 e 266 MHz do Athlon T-Bird. Necessidade de chipset de 400 MHz. Primeiras placas de memória equipadas com Rasbus ou RDRAM. No seu lançamento, o socket utilizado era o 423 em formato provisório. Alguns meses após seu lançamento, passou a ser utilizado o socket 478. Quem comprou as primeiras placas de Pentium 4 ficou sem a opção de upgrade, pois os modelos 423 pinos foram fabricados apenas até 2 GHz. Pentium HP. Embora possa ser considerado uma variante do Pentium 4, há uma grande diferença entre os dois. Aproveitando as múltiplas linhas de execução, a Intel desenvolveu um novo circuito com tecnologia de hiper-execução. Com o Pentium HP colocado em uma placa-mãe especialmente desenhada para ele, qualquer sistema operacional capaz de trabalhar no modo multiprocessador reconhecerá a existência de dois processadores e repartirá entre eles o trabalho que se esteja realizando. O aumento de desempenho foi de 10 a 20%. Houve redução de conflitos, que são múltiplas aplicações abertas. O microprocessador ideal para aplicações que necessitam de muitos recursos, como animações em 3D, edição de vídeo ou execução de grandes bancos de dados. Possui socket de 478 terminais, fonte de ventilação especial. Todos os modelos de Pentium 4 com FSB de 800 MHz possuem HP. Medida de desempenho. Uma das tarefas mais pesadas para um processador moderno é a conversão de vídeo de CD para AVI. Oitava geração.
2003. Itânio, Opteron, Athlon 64 e Athlon 64FX. Nos últimos anos, o mercado de máquinas de alto desempenho consolidou os primeiros microprocessadores de oitava geração, Itânio 2 da Intel e o Opteron da AMD, desenhados para trabalhar com palavras de 64 bits. Atualmente, suas aplicações são limitadas a grandes servidores empresariais. A AMD saiu na frente e apresentou simultaneamente seus processadores de 64 bits para o mercado comum. Por exemplo, o Athlon 64 e o Athlon 64FX. Ambos os processadores tiveram uma boa aceitação pelo mercado devido ao seu desempenho e o custo. Pentium 4 Extreme Edition. Para o mercado de jogadores extremos, ele possui elevadíssimo desempenho sem preocupação com custos, grande capacidade de memória cache L2 de 512 KB e cache L3 de 2 MB. Possui também um elevadíssimo custo, possui tecnologia HP, formato de 478 e 775 pinos, clock de 3,2 GHz a 3,46 GHz, FSB de 800 MHz a 1666 MHz e possui aplicações profissionais de alto desempenho. Athlon 64, denominado Núcleo Clawhammer pela AMD, lançado em 2003, possui tecnologia de 133 nanômetros, cache L1 de 128 KB e cache L2 de 1 MB. Possui recursos para operações em 64 bits, AMD 64, e 2 FSB, que são o barramento de memória e o barramento de sistema. O barramento de sistema é chamado de hipertransporte e é uma espécie de FSB. É usado com o mesmo propósito dos outros processadores. Processadores para ambientes empresariais. Um deles é o Intel Xeon. O Intel Xeon é uma série de processadores especificamente projetados para aplicações profissionais, diferenciando claramente do mercado comum por seu alto preço, necessidade de placa-mãe e gabinetes especiais. Possui 3 níveis de memória cache, L1 relativamente pequena, L2 de 256 KB a 1 MB e L3 de 1 MB a 8 MB. Facilidade de ser integrada em sistemas de multiprocessadores. A Intel fabrica placa-mãe com capacidade de integrar até 4 processadores Xeon. O Itânio. O Itânio trata-se de um circuito de 64 bits, dedicado à plataforma PC. Possui uma extraordinária potência de cálculo e operações com dados. É ideal para grandes servidores empresariais. Possui um alto custo, é dual-core, multicore, possui um clock de 1,6 GHz e cache L3 de 24 MB. Opteron possui cache L1 de 128 KB, dividida em duas, de 64 KB, uma para dados e a outra para instruções. Cache L2 de 1 MB. Arquitetura superescalar, com 9 canalizações, sendo 3 para internos, 3 para ponto flutuante e 3 para endereçamento, ou seja, este processador pode executar até 9 microinstruções simultaneamente. A arquitetura superescalar do Opteron é exatamente igual à do Athlon XP e do Centron, sendo
superior ao do Pentium 4, que possui 7 canalizações. Barramento externo. Hipertransporte. Utilizando 3 vias, o que lhe permite uma taxa de transferência de 19,2 GB por segundo. Essa taxa de transferência é realmente extraordinária. Basta comparar com o Atom XP, com o núcleo Barton, que utiliza o barramento externo de 400 MHz, conseguindo uma taxa de transferência de 3,2 GB por segundo, ou com o Pentium 4 com o núcleo Prescott, cujo principal recurso é justamente o barramento de 800 MHz. Conseguindo uma taxa de transferência de 6,4 GB por segundo. Até 8 processadores em uma única placa-mãe. O socket utiliza um socket com 940 pinos. Possui uma controladora da memória RAM integrada dentro do próprio processador, sendo capaz de trabalhar com a DDR/SD-RAM de 200, 266 e 333 MHz, podendo utilizar um barramento de 128 bytes entre o processador e a memória RAM. Processadores de 8ª geração, Dual Core e Quad Core, Pentium D e Pentium Extreme Edition. O Pentium D é a versão de 2 núcleos do Pentium 4. O Pentium Extreme Edition é a variação do Pentium D com tecnologia Hyper Tuning habilitada. O Pentium D e o Pentium Extreme Edition são baseados na microarquitetura x86 de 7ª geração da Intel, chamada NetBurst, ou seja, apesar do nome diferente, eles são internamente um Pentium 4, ou melhor, 2 processadores Pentium 4 em um único encapsulamento. Processo de 65 nanômetros. Permite a redução do custo de produção, já que em um único wafer é possível produzir um número maior de chips. FSB de 1666 MHz. Depois de chegar a 800 MHz em 2003, esses novos chips chegaram ao novo patamar de clock externo. São, na verdade, 266 MHz em modo QDR, resultando em 1.666 milhões de transferências por segundo. A virtualização é uma nova tecnologia que permite a execução simultânea de múltiplos sistemas operacionais pelo mesmo processador. Família Intel Core 2 Duo, Core 2 Quad Core, 2 Extreme. A família dos processadores Core 2 é formada por 3 membros: Core 2 Duo, que substitui o Pentium 4 e o Pentium D; o Core 2 Quad, que é o Core 2 Duo com 4 núcleos; e o Core 2 Extreme, que substitui o Pentium Extreme Edition. A diferença entre o Core 2 Duo e o Core 2 Extreme é que este último trabalha com clocks mais elevados e tem um multiplicador de clock destravado, o que permite fazer overclock, alterando o multiplicador de clock do processador. O processador Core 2 Duo é diferente do Core Duo. O Core Duo, conhecido anteriormente pelo nome código Ionar, é o nome comercial para um Pentium M, com 2 núcleos de processamento, construído com tecnologia de 65 nanômetros. Já o Core 2 Duo é o nome comercial para o processador de nome código Meron para notebooks ou Conroe para desktops,
que utiliza a nova microarquitetura Core da Intel. E é isso, pessoal. Eu espero que eu tenha ajudado vocês a saber um pouco sobre processadores.